Bem-vindo ao CashFit 360, o seu podcast definitivo sobre fitness e bem-estar. Entrevistas inspiradoras e tudo que você precisa para viver uma vida mais saudável e equilibrada. Olá pessoal, estamos em mais uma edição do CashFit 360 e hoje com a nossa convidada ilustre, certo, João? É isso aí, Jefinho. Pessoal, a gente está aqui hoje com a Alessandra, essa mulher que se dedica muito no mundo dos esportes, né, Alessandra? E a gente vai querer saber muito da tua história, como você chegou até aqui, como você se tornou essa mulher no ramo fitness e entre outras áreas também. Eu acho que para começar, né, Alessandra, falar um pouquinho sobre você. A Alessandra, ela tá participando do nosso quadro, né, de superação, né? É isso aí. E aí ela vai compartilhar com vocês como que é como que é o envolvimento dela com o esporte, como que é as questões da academia, alguns desafios que ela teve ao longo aí da jornada dela. E com certeza vocês vão ser muito impactados com essa história. Certo? É isso, Alessandra. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninos. O esporte, para mim, ele tornou-se como uma ferramenta de superação mesmo. Porque ao ver pessoas envolvidas com o esporte transformando as suas vidas, eu pensei assim, por que eu não, né? E a gente sabe que, assim, ao longo da vida a gente tem os nossos sonhos, sai do ensino médio, eu quero ser isso, ser aquilo. A gente traça metas, né, pra gente. Só que no meio do caminho nem tudo sai como a gente pensa, né? Então vem os problemas, né? Um dos problemas que eu convivo é com a depressão, desde os meus 14 anos, que eu tenho esses picos de depressão. Faço terapia hoje, entendo que isso é uma coisa que todo mundo precisa, não é uma coisa assim que você consegue abrir mão depois que você começa a desenvolver. E devido a alguns problemas que eu tive, né, na minha adolescência, de família, eu acabei entrando num círculo vicioso. No final da minha graduação, acabei engordando demais, assim, demasiadamente. Nunca fui uma pessoa magra na minha vida, sempre fui gordinha. E assim, eu sempre vivia naquele ápice, né? Mas chegou numa situação que realmente estava muito acima e eu não consegui perceber, né? Tava sobrecarregada, TCC, entrega de notas. E eu percebi que realmente eu estava me desleixando bastante. E quando eu tive, assim, esse respiro de caramba, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com o meu corpo? O que tá acontecendo com a minha mente? Eu preciso voltar, preciso encontrar um caminho. E foi no esporte que eu encontrei esse caminho, que eu fui acolhida praticamente. No finalzinho da graduação, eu tive uma amiga que eu morei na casa dela por 1 ano, meu primeiro semestre. E a Tati, ela foi pra mim mais que uma irmã. Ela me acolheu na casa dela, ela tinha uma relação totalmente próxima de mim. E com isso, eu percebi que ela também poderia me ajudar de outras formas. E ela falou pra mim, Ale, vamos trabalhar. E ela tem o marido dela, ex-marido dela, tem uma assessoria de corrida e tal. E ela falou assim, você pode me substituir um dia numa corrida? Eu falei, posso, né? Um valor simbólico de R$50. E eu fui no Pacaembu fazer meu primeiro evento esportivo. E daí eu não parei mais. Na segunda vez que eu fui, eu conheci um menino que ele perguntou pra mim se eu conseguiria estar no Jabaquara às 6h30 da manhã. Eu falei, consigo. Eu sempre fui muito de me jogar, me dar o endereço que eu vou dar um jeito de chegar. E eu fui apresentada ao Centro Paralímpico Brasileiro e desde 2016 eu não parei mais. Então eu me apaixonei pelo esporte paralímpico, eu tenho uma relação muito próxima de muitos atletas, conhecendo a história deles atrás das medalhas, atrás das conquistas, né, o sonho realmente de verdade deles mudarem a vida deles através do esporte e fora as coisas que eu faço fora de lá também, né? Como tudo não são flores, já aconteceram também coisas que me fizeram sair do CLT, trabalhar com eventos, né, que é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é bem cansativo. Então, nessa balança de ir, de voltar, de tentar melhorar, eu fui para o treino mesmo. Foi muito dedicado, assim, uma dedicação que eu tive comigo mesmo, um compromisso. E na pandemia mesmo foi o meu ápice, que eu consegui treinar, enquanto estava todo mundo lá no isolamento, fechado. Falei, não, tem que mudar. Eu trabalhava home office, batia meu ponto, 5h20, eu já ia pro Horto Florestal. E comecei a minha saga na musculação. Valeu, e com certeza você nesse ambiente, nesse contexto de conhecer os desafios, você deve ter tido
convívio com grandes histórias, né? Muitas pessoas com Sim, quadros de superação que, de certa forma, te Muitas. ajudaram também a construir a sua história e superar também os desafios sim. que você estava passando, né? Que a gente sabe que é uma relação complicada você conciliar o trabalho com a saúde, com o esporte, sempre um pilar vai pesar mais que um outro, vai Sim, com compensar certeza. mais que um outro, e isso acaba, de certa forma, se você não conseguir se conciliar com esses desafios e repensar quais os focos que você vai dar, né? Você acaba tendo esses desequilíbrios. E você acredita Exatamente. que essas histórias, de certa forma, te impactaram para Sim, conseguir evoluir nos seus absurdamente. desafios? Porque eu lembro como se fosse ontem, no dia que eu fui apresentada ao esporte. No começo você se assusta, assim, de você ver, né, as pessoas. Só que depois você pensa, às vezes você tem um problema desse tamanho e tem uma pessoa que tem um problema gigantesco e ao mesmo tempo transforma disso um estilo de vida, né? Sim. Que é o caso dos atletas paralímpicos, que são pessoas que eu admiro. Você Assim, falou- nada contra os olímpicos, estou conhecendo vocês também Ah, não, depois. mas nem se compara Mas com os pra mim eles são, fora de série. Quando eu vi que tem, assim, e quando eu achei até que era inteligência artificial, juro pra você. Eu cheguei a ver no Instagram futebol de muleta. Tipo assim, eles não tinham uma perna. Eles jogam com a muleta, Com a tipo muleta. assim, e felizes Com aquela da vida. habilidade, exatamente. Eu falei, mãe, dá uma olhada nisso aqui. E aí eu tava vendo eles jogar bola com a muleta, mano. É Eles não têm surreal. perna. Não, é um É grande surreal. desafio, E né? tem o futebol de cegos também, que são E de adolescentes. cegos também. Eles têm a venda, eles jogam vendados, a bola tem um chocalho ali que eles jogam. Sim, não, ele Tem jogam todos várias felizes. regras. Tipo, é uma coisa assim. É um mundo paralelo, praticamente. Porque Sim. tem pessoas que não têm o privilégio de conhecer isso. E eu me sinto, toda vez que eu menciono, eu falo assim, eu me sinto privilegiada de ter oportunidade, de ter visibilidade para mostrar isso para outras pessoas. E também para trazer, né, pessoas para o esporte. Principalmente as crianças. Que são aqueles que a gente tem que, né, pegar pela mãozinha e incentivar. E eu acho que, acima de tudo, você ser uma voz para eles, né? Porque é um público que não é muito bem assistido, Não. né? Uma vez eu conversei. A gente já vê que a própria cidade não é preparada, as empresas não estão preparadas para abrigar esse Não, público, né? quem trabalha de esporte, que trabalha com paradesporto, pra mim eu tiro o chapéu 2 vezes, porque é um profissional que, além de empatia, ele tem uma especialização diferenciada e pra mim ele é aquele que vai colocar o atleta dele pra frente. Não é só o atleta, é o trabalho da família. Né? Sim. Porque a família inteira tá ali no meio. É a mãe, é o pai, é o incentivo, é a escola. Que nem as Paralimpíadas escolares, elas trazem, no caso, a nova geração para o esporte paralímpico. E tem 2 atletas, assim, são os meus queridinhos, assim, que eu tenho. A Larissa e o Davi, eles vão para a Sérvia representar o Brasil. Que legal. Então imagina só, de uma brincadeira escolar, ele acaba sendo um medalhista olímpico. Então isso é uma coisa muito incrível. São É histórias uma brincadeira que vira história, né? Que vira história. Caraca. muito Loucura. legal. E aí, como que você concilia a sua rotina? Você acaba acompanhando eles? Você comenta Isso aqui, é Instagram, porque muitos eu conheço pelo Instagram, e depois quando tem as competições, alguma delas eu participo, ou como staff, ou eu vou fazer social media, ou eu vou fazer arbitragem, no que seja. Eu acabo conhecendo pessoalmente, mas eu acredito que a rede social, ela conecta as pessoas, né? Se você Sim. saber ter um bom uso, você consegue conhecer, que nem a Thaís do Pulo, eu conheci ela pela internet. Eu fui no Troféu Brasil, trabalhei no evento, lá na premiação. Ela estava lá para premiar alguns atletas, a Beth Gomes, ela medalhou ela. E eu conversei com ela pelo Instagram, e ela é uma humildade de pessoa e acabou virando minha amiga pessoal. Tanto que Legal. hoje ela tinha um convite para mim, porque o pai dela foi reconhecido como herói da pátria, Que João legal. do Pulo. E ela está fazendo todo um trabalho, um instituto, ela vai criar em nome do pai dela, para também trazer essas crianças para o esporte, porque o esporte, ele acontece, assim, as Olimpíadas trazem a visibilidade, mas só naquela época ali, Sim. não tem o antes, né? Tipo assim, os esforços atrás da medalha. Preparo, né, até Exatamente. chegar, porque Porque muitos isso- têm dupla jornada, né? Muitas Sim. vezes trabalha fora de alguma forma para conciliar a renda e se Isso, dedicar ao exatamente. esporte, né? Não é Muitos, fácil. não é fácil você poder, que nem tem os programas do governo federal, que é o Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, que traz essa tranquilidade para que eles possam treinar com mais, assim, respirar, para treinar em paz. Porque imagina só, você com todos os problemas, você ter que pensar em dinheiro,
sendo que você tem que estar focado pro esporte se você tem essa habilidade. Sim. Então, o governo federal investe muito nisso, né? Tem os patrocinadores deles Legal. lá. Eu Acho que ainda legal. poderia investir mais, né? Eu acho Com que certeza. falta ainda um pouco de incentivo, principalmente para essa categoria. De todas as categorias que você teve a oportunidade de conhecer, qual é que você mais se identifica? Tem alguma? Olha, eu sou apaixonada por todas, assim, pra mim tudo é uma superação. Mas eu tenho uma paixão especial pelo basquete, cadeira de rodas. Uhum. Inclusive, eu sou amiga do Serginho, que ele é um dos melhores jogadores do Brasil, né? Representou o Brasil em várias competições. A mãe dele trabalha comigo, é uma fofa, a Gisele. E pra mim, eu vejo, ele tem 20 anos, ele é multimedalista, tem vários, assim. E ele é um menino, se você pega ele pra conversar, você não fala que ele tem 20 anos. Ele é sensacional, ele tem uma mentalidade, assim, de crescimento mesmo, ele sabe do potencial dele e conheceu o esporte através de uma feira. E ele fez natação na fisioterapia que ele fazia, e depois ele foi pro basquete e não parou mais, e é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor do Brasil. Legal. Acho A que você tocou categoria num dele. ponto que é o principal, né? Quando você tem uma mente que não é limitante, Sim, exatamente. isso te é coloca isso numa mesmo. condição igual a qualquer outro, mesmo que fisicamente você tenha uma limitação, Sim. mas a sua mente mostra que você consegue superar essa limitação. E a convivência, porque quem vai de primeira vez lá e vê uma competição, eles ficam assim, sabe, como extasiados. Mas nós, assim, que vamos sempre, pra gente é normal. Sim. É um lugar incrível, totalmente adaptado pros atletas. Então, você vê uma normalidade, o que é pra gente normal, pra uma pessoa incrível. Que nem quando aconteceu o evento Corporate Games, o ano passado, segunda edição, muitas pessoas de empresa, elas nunca tiveram a oportunidade de conhecer o Centro Paralímpico. Estavam ali pela primeira vez. Então, imagina a pessoa vendo um lugar totalmente criado e adaptado para o esporte. Então, a pessoa falou assim, gente, esse lugar existe. E teve um rapaz lá que ele tava no basquete, ele falou assim, essa quadra é locada? Eu falei assim, não, essa quadra é para os atletas treinarem. É claro que para alguns eventos, né, Sim. como o Corporate Games, eles acabam, né, tendo essas concessão, mas não é justamente para os atletas treinarem. Então, Legal. eles pensam assim, imagina a estrutura, onde o Brasil pode chegar perto dos outros países em relação a medalhas com esse investimento, né, que todas as pessoas que são envolvidas com isso fazem. Legal. Eu percebo que na sua rede social você é bem ativa, né? Você Eu gosto muito de lá. Você tá o tempo inteiro postando conteúdo, de certa forma ali dando visibilidade pro seu Sim. público também, né, como um canal para Pra mim mostrar é essas pessoas, pra mim é um né? os privilégio, desafios. assim. Isso é muito legal da sua parte. Não, Eu e acho aí, sensacional. eu venho acompanhando já de um tempo, né? Assim que a gente já Começar a só se conversar ver, pelo então. Instagram. Assim, e aí a gente descobriu, né, esse lado em comum, que a gente já tinha trabalhado em uma instituição, em uma empresa juntos. Só que eu não sabia desse lado, né, que você Essa tinha. vocação, né? É, Ah. e assim, não, e outra coisa, a questão que me deixou mais pasmo foi saber que ela engordou 30 quilos, foi isso? Sim. 30 quilos, e aí você tocou na questão da mentalidade. O mindset, que é isso que pega. Eu tô dando um suporte, eu não sou nenhum personal nem nada, longe disso, mas tô dando um suporte pelo que eu sei para um grande amigo que tá passando por uma fase bem complicada, Gabs MC, salve meu parceiro. Ele que é incrível, um rapaz sensacional, tá passando por um processo difícil, algo que eu já passei, idêntico ao que eu já passei. A diferença é que ele perdeu alguém muito importante, que foi o pai dele, né? E mudar esse mindset para ele tá sendo um desafio. E ele olhar para mim e falar assim, cara, eu confio em você para fazer isso comigo. Deus mostrou que é Gostoso, você. né? É que você. Pra mim, isso não tem preço. Olhar pra ele, Impagável. entendeu? E ele olhar pra mim e falar, cara, pode falar uma coisa? Eu amo você. Isso Você é o muito cara. legal. Não, isso não teve É o preço pra mim. reconhecimento, né? Nossa. E ver ele treinando hoje, feliz, e falar, cara, eu só treino bem quando eu treino com você. Ai, Eu gente. só treino. Eu vou ter academia sozinho, mas com você é diferente. Sim, eu a tô conseguindo energia, né, que a mudar. pessoa consegue emanar. Você entendeu? E eu me sinto gratificante porque eu tô conseguindo ser um instrumento pra isso. Por mais que eu não seja nada nesse mundo. Então, assim, agradeço muito a Deus por isso e me identifico com essa questão do mindset. E aí fica a minha pergunta. Com 30 quilos a mais, acima do que você já tava, como que foi mudar esse mindset? Pra mim foi uma virada de chave. Uhum. Foi realmente, eu pegava muitos exemplos. Que ferramenta assim. que você usou? Principalmente foi a Bíblia. Muito Foi a legal. leitura, porque eu tive uma religião até os meus 16 anos, então eu tenho um conhecimento
bem grande da Bíblia. E a gente, nas aflições que a gente tem na vida, a gente acaba esquecendo que a Bíblia é um manual de Sim. instruções que Deus deixou lá para você ir lá e pesquisar. E eu gosto muito de Provérbios, né? Provérbios, ele é um livro que foi escrito por Salomão, que foi um dos homens mais sábios que pisou na terra. Ou mais Então, sábio, né? exatamente. Então eu sempre, qualquer coisinha. Então a gente esquece que Deus deixou pra gente as coisas. Então eu me apeguei tanto com Deus, de coisas de eu fazer uma oração, chorar, chegar a caminhar chorando. Sim, Eu falei assim, eu não quero estar nesse corpo. Tipo, eu não quero ficar com dor no joelho, eu não quero ficar ofegante, eu não quero chegar a ter que dar essa dor pra minha família, parar no hospital com uma doença. Até mesmo a minha família é da área da saúde, então eles prezam muito por isso. A minha irmã é enfermeira, minha tia é enfermeira, meu pai foi enfermeiro. Então eu tenho essa coisa de... Assim, eu não quero dar trabalho pra minha família. Tipo, eles já tiveram a história deles. Tem muito disso na gente. Tipo assim, eu não quero ser uma... Nunca fui, né? peso, Eu era tropeço. terrível, eu era terrível quando eu era mais nova. Eu já tive, eu dei trabalho pra minha família. Até meus 16 anos eu dei trabalho. Assim, tipo, de ser muito Coisa de respondona, jovem, né? coisa de Tem- jovem, né? Rebeldia. Mas eu não queria ser mais um peso, porque eu já perdi meu pai muito cedo, com 5 anos. Eu sinto falta dele todos os dias. Então, eu vejo ele, nós somos muito parecidos fisicamente. Então, eu vejo meu pai no espelho todo dia. Então, às vezes eu fico pensando, as coisas que eu faço, que eu tive a oportunidade de fazer, eu falo assim, como ele seria orgulhoso de estar vendo isso. Com certeza. Então, eu sozinha, tô ali conversando com Deus, eu me emociono sozinha. Eu vendo a Thaís, ela lutando pelo legado do pai dela, pra não deixar cair no esquecimento pelo lado do esporte, né? Ele ter sido um herói, ele é um herói da pátria hoje. Eu falo assim, gente, que orgulho pra ele tá vendo ela fazendo essas coisas. E pra mim, eu quero, de onde meu pai estiver, eu quero que eu seja um orgulho pra ele também. Certamente. Porque eu sou um pedacinho dele que tá por aqui ainda. Mas você comentou que tem alguns desafios que você está enfrentando, você descobriu, né, que você hoje está herdando Sim, o lipedema. lipedema. Exatamente. E aí é mais um desafio em meio a tudo isso. Mas aí que vem uma grande observação, pelo menos da minha parte. Depois de saber dessas informações, Muita assim, coisa, né? Não, é assim, é muita coisa pra gente, né? Mas assim, a ideia é mostrar esses desafios que você venceu de uma forma que não é qualquer pessoa consegue vencer. Sim. Mas- Você conseguiu parar pra olhar uma coisa que a gente não para pra agradecer, mas você já parou pra olhar, tipo assim, dos seus 30 a mais, aquela fase horrível, aí você lembra do seu pai, aí você queria que ele estivesse junto, aí você venceu aquela fase horrível, que você chegou até hoje, mesmo com esses desafios, você já parou pra pensar que você chegou até aqui, você é uma heroína? Sim. Você já parou, porque a Eu Bíblia... choro comigo sozinha. Entende? Você já conseguiu entender o poder disso? Eu tive. Que lê a palavra de tenho Deus esse- constantemente nos dias mais difíceis te Eu ajudou. vejo Deus o tempo todo, porque eu sempre falo isso. Quando tem uma pessoa que tá passando por algum problema, eu penso assim, para você falar com um advogado, você tem que marcar uma hora e pagar uma consulta. Para você falar com o médico, você paga uma consulta e é caro. Sim. Agora você vai falar com Deus, dono de tudo. Você não precisa, você vai lá, você abaixou a cabeça e tá falando com Deus. Você não precisa, tipo assim, ele não é um ser inalcançável, ele é nosso pai. A gente tem um canal direto, em nome de Jesus Cristo, a gente tem um canal Exatamente, direto. um canal direto. Então, se não for pela força de Deus, pela fé e pela vontade de superação, você Sim, não consegue fazer nada. não tem Você não como. sai do lugar. E foi um instrumento de mudança, né? Quando eu tive aqui contando a minha história. Sim, eu falei pro Jefferson impactei com muito bocas- o jejum seu de 21 dias. Eu fiquei Você assistiu, você viu, né? Assisti. Pois é. Jefferson pegou num ponto fraco ali e foi um instrumento. Por isso que eu perguntei qual foi a ferramenta, porque a minha foi essa. Foi a minha também. Deus É usou uma até mensageira pra trazer aquilo e falar, ó, é 21 dias de jejum e você vai ter que fazer isso, só assim você vai mudar. É isso. Por isso que eu perguntei pra você, é importante, Jefinho. Isso. Exato. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Sim. Eu acho que, assim, tudo que te aconteceu foi para te tornar mais forte, Tudo. né? tudo. E a gente muitas vezes se apega a Deus nas dificuldades, né? Uhum. Não deveria ser assim, mas a gente só busca mesmo quando a gente A gente está tem que passando. buscar ele pelo amor, não apenas pela Sim, dor. Exatamente. passando por alguma dificuldade. Exatamente, mas é na dor que o Senhor ele se faz mais presente na nossa Sim. vida. Em Uhum. Coríntios Exato. capítulo 9, versículo 12, o Senhor fala para Paulo, é isso que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então se a gente está fraco, é ali que ele se faz forte, mais ainda do que Exatamente. a gente possa ver. E é ali E que a até gente vence. mesmo nós reconhecendo a nossa pequenez através, Exato. porque nós somos falhos, nós somos Muito. seres humanos. Então, tem um texto de Provérbios que ele fala: "Você sabe, filho meu, e alegra meu coração, para que eu possa replicar quem me escarnece." Então, quem escarnece de Deus? O diabo. Então, enquanto você está servindo ao mundo, servindo ao diabo,
Ele tá lá falando assim, ó lá, seu filho lá, fazendo... Então, se você tem uma atitude perante a Deus de soberania, porque você sabe que tá errado, você continua fazendo errado, você é iníquo, é pior ainda. Sim. Quando eu não sei que eu não posso beber isso aqui, eu tô bebendo, tem um peso. A partir do momento que eu sei que eu não posso, eu bebo, tem outro peso. Então, quando a gente usa de sabedoria para designar a nossa vida, ter as nossas coisas, assim, nossas relações mesmo. Deus, ele sabe que nós estamos ali com ele. A partir do momento que a gente usar de sabedoria para não deixar o diabo escarnecer de Deus. Tipo assim, olha lá, seu filho, olha lá, tá? Prega a palavra de Deus, conhece a Bíblia e tá fazendo coisa errada. É o acusador. É acusação. Exatamente, a gente E é entra constantemente. Constantemente. Com Jó foi assim, né? Jó, Ixi, tadinho. imagina. Ô, Ale, e fala um pouquinho pra gente nessa fase que você buscou redução de peso, quais os caminhos que você seguiu? Você buscou academia? Primeiro eu comecei com fez Herbalife. Não estou fazendo marketing, mas Peraí, foi... você falou disso pra mim também. Então, Herbalife fez eu emagrecer 5 quilos em um mês. Eu trabalhava ali perto no Banco Safra, na verdade. Sim. E eu tinha aqueles espaços de vida saudável. Eu tomava lá os 2 copão de chá e tal. Aquele chá horrível que me fizeram provar aquilo ali, horrível pra caramba. Nossa, mas me tem gosto de... emagreceu. Não, que bom pra quem? Não é bom não. Olha. Se você não tá mais lá é porque é ruim. Então, e eu emagreci graças a Herbalife, beijo Herbalife. Então, quando eu emagreci 5 quilos, eu falei assim, falta 25, então eu vou correr. Aí o que aconteceu? Eu fiquei desempregada, então eu não pude mais ajudar mais ainda. Para ajudar mais ainda. Perdi o acesso do espaço Vida Saudável, então o que eu ia fazer? Foi dieta mesmo, redução, reduzindo o carboidrato e Horto Florestal Paulista, filha. Lá, praticamente ele é meu. Correria, é uma E é muito bom correr lá, né? Pra mim é o melhor parque de Todo São mundo Paulo. fala que é bom, mas eu nunca, assim, já fui uma vez, eu tinha É muito 8 anos de legal. idade, mas nem sei como que é hoje mais. Você mora do lado do parque, não vai? Do Horto eu não moro tão perto assim. Não, ele não tá tão perto, né? Onde você mora? Ele Eu tá moro perto da em Vila Medeiros. Vila Medeiros. Bem pra cá. Mais perto de Guarulhos. né? É, isso. Não, mas o Horto, pra mim, é o melhor parque de São Paulo. Que nem Vila Lobos, depois que privatizou, Sim. virou um parque de eventos. Tá muito ruim. Ibirapuera é muito poluído e é muito grande e Sim. não gosto. Eu gosto do Horto. É, pra tá minha casa. perto, né? O quintal da É o sua quintal da minha né? casa. Eu É falo que isso. um virou privado, outro virou povão. Mas o Urbia também, o Urbia que administra Sim. o Horto. É que assim, agora que eles estão começando a fazer, ele mexendo nas estruturas, mas Sim. praticamente tá mudando bastante coisa. Pra melhor e pra pior, porque eles colocaram um monte de coisa lá que é caro. Sim, tem um café colonial agora lá, né? Que eles fizeram. Eles tiraram do Tiraram? palácio e aí eu fazendo marketing pro Horto Florestal. Tiraram do palácio, colocaram no velhão e agora o palácio é pra eventos. Até dei Legal. uma dica pro meu chefe, Entendi. o Carlos Vieira, pra fazer o evento no Horto Florestal. A gente só vai postar esse trecho com Pix pra... Fiz marketing da Herbalife, nossa, todo mundo. Então, Mas- o caminho que você encontrou naquele momento foi a corrida. Foi a Você corrida. passou a fazer esporte, qual era a frequência, como que você foi... Todo dia, lembra da Lembro. historinha que eu contei de uma semana na academia paga sem entrar? Então, quando eu não entrava na academia, eu precisava suar de alguma forma. Aham. Ainda de máscara ainda, porque teve uma época que tinha que andar de máscara na rua. Aí quando eu chegava mais ou menos assim, bem distante do povo, você já tirava a máscara, guardava e saía caminhando. E aí tá uma questão também. Você tá treinando há quanto tempo na tua academia? 2 anos. E é nela que você ficou com aquela dificuldade de entrar, certo? Foi, porque era CPN, depois ela virou Horto Florestal. Legal, Mas aí agora- eu já tinha emagrecido, já tava maravilhosa. Não, tudo bem. Agora um desafio que eu tô vendo muita gente enfrentar. E realmente é complicado. Certo. Pra você foi muito difícil entrar na academia. Você começou a treinar sozinha? Ou você tinha uma gym bro ali com você? Você começou a treinar sozinha? Ou Com tinha uma ajuda do pessoa? Então, eu Personal. entrei sozinha. Só você e você, Só a academia. eu e Não tinha uma amiga, uma gym bro, não. Depois, na época da Gaviões, eu tinha algumas amiguinhas, Juliana, que foram poucas vezes, mas a Ju é maravilhosa, também treina direitinho. Teve uma outra menina também. Ela até treina na academia, mas não tenho mais contato. Aquele negócio, né? Ah, mas a maioria dos seus dias de treino foram sozinhos. A maioria é eu e Deus. Uhum. Eu adoro ficar sozinha, porque às vezes, quando tem muita mulher junto, Uhum. não dá muito Perde certo. o foco. Não, perde o foco, vira caixa de fofoca. Às vezes uma não tá legal e vai todo mundo amparar. Se você não tiver no seu objetivo, você vai ficar lá usando pra fazer blogueiragem. Ai, foto e tal. Às vezes você se sobrecarrega de algo ruim ali, né? Depende.
Você Como traz, assim? Você traz pra você aquela Absorvendo, energia, né? né, É. de Sim, peso, às vezes. Porque assim, o ambiente da academia, ele pode ser muito tóxico se você não tiver a sabedoria. Sim. Porque tem muita gente ali que tem outros objetivos, né? Flirt. Cada um tem. Cada um tem um objetivo ali dentro. Um quer Exatamente. aparecer, o outro quer melhorar a saúde mental. Enfim. Não Mas quer, exatamente. se você usar da academia, porque meu tempo ele é precioso. Eu estudo, trabalho, treino, whatever. Se eu parar lá 1h30 da minha vida pra fazer coisas erradas, pra treinar errado, eu vou estar jogando Sim. meu tempo fora. Então, pra mim, Desperdiçando tempo. E o seu desperdiçando meu dinheiro, tempo. e o seu dinheiro. Sim. Exatamente. Tem dia que eu tô muito cansada, eu puxo 12 horas de plantão, nem que eu vá fazer uma bicicleta, eu vou treinar. Uhum. Porque faz bem pra mim. É. Às vezes é um compromisso que eu tenho comigo. E eu gosto dos vídeos porque tipo assim, a maioria das minhas visualizações são de atletas. Então eles me incentivam. Nossa, uma vez eu saí da academia, era 1h da manhã. Nossa, 1h dessa, não sei o que, você é doida, não é perigo. Tipo assim, eles cuidam, é muito legal ter essa conexão. E